Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Hoje nosso programa fala sobre transformações urbanas. A necessidade de crescimento e modernização muda o cenário das cidades da nossa região. Casas, avenidas, praças, prédios, todos eles passam por mudanças para atender novos estilos de vida e também atender os desejos da população. Mas como conciliar os interesses do crescimento e também a necessidade de preservar aquilo que a cidade tem de mais importante, que é a sua história? Hoje nosso programa debate sobre esses temas e para isso estão aqui com a gente no estúdio o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco, e também a professora Ana Paula Fará, ela que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da PUC Campinas. Secretário, professora, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Professora, queria começar nosso programa conversando com a senhora de que forma que a arquitetura ela ajuda na construção da memória de uma cidade. A gente vive nesse espaço, então o indivíduo, o cidadão, ele pertence a esse espaço. E a importância de se preservar a arquitetura, ou seja, preservar a história da cidade é importante porque ele precisa ter essa noção de pertencimento a esse espaço e a partir desse pertencimento ele preserva e ele tem uma vida um pouco melhor. O que a gente pode falar nesse sentido? Eu coloco em dois exemplos, a gente tem o ser humano, a gente pode comparar a cidade ao ser humano. Então a gente pode entender que a cidade é um grande organismo vivo. E esse organismo vivo, ele é dinâmico e ele precisa viver e precisa ter essas transformações. A gente tem duas grandes patologias, se a gente for falar, porque a questão de preservação está vinculada à questão da memória. E se a gente falar do ser humano? Então, o ser humano que tem uma patologia, claro que não sou grande especialista na área, mas a questão da patologia do Alzheimer, que a gente tem hoje em dia. Então, aquele ser humano que esquece o passado recente, ou esquece o seu passado, esquece a sua história, esse ser humano ele vai ficar perdido no tempo e no espaço. É um grande problema ele estar vivendo no espaço hoje em dia, porque ele esqueceu ele não tem essa memória e ele esqueceu esse passado. Num outro lado, a gente tem uma outra patologia que é importante, que acontece, que é a questão da memória absoluta. Aquele ser humano que não esquece nada. Então, eu até brinco em aula que eles falam, aquele indivíduo, aquela criança que apanhou quando criança e ele nunca esqueceu. Então, ele sempre vai remoer e quando ele cresce, ele vai ser um ser humano neurótico. Se a gente fizer essa comparação à cidade, então, é a mesma coisa. A cidade que não tem uma memória, que você não preserva essa memória, ela vai ser uma cidade... Ela não tem a noção, então ela não sabe, ela é perdida no tempo e no espaço. Se essa cidade preserva na sua totalidade, essa questão que não abre espaço para uma transformação, não abre espaço para ser dinâmica e vida, ela também vai ser uma cidade neurótica. Então, tem que haver esse equilíbrio, essas duas partes, Então, é importante você preservar, por exemplo, o traçado da cidade, Claro que tem transformações ao longo do tempo, mas a cidade precisa se reconhecer nesse espaço para ela ter uma dinâmica e saber o que vai acontecer daqui para frente, Então, assim, ela tem que ter uma ideia do que esse desenvolvimento, como vai se dar a curto, e médio e longo prazo. Então, eu sempre faço essa comparação, que eu acho importante, para entender que a cidade é um grande organismo vivo e que isso tem que ser preservado a sua história, porque ela precisa ter esse dinamismo e esse reconhecimento nesse espaço para ela poder ir para frente, para ela poder se desenvolver. E, secretária, de que forma que é possível fazer com que as pessoas tenham essa consciência de identificação com a cidade e, a partir disso, ela sentir vontade de preservar o patrimônio de alguma forma? Olha, essa é uma questão complexa, porque, por um lado, você tem ações públicas, que vão no sentido da preservação do patrimônio. Então, nós temos... E Campinas, nesse sentido, Campinas é
é uma cidade que está na vanguarda do Brasil em termos de legislação de patrimônio, de preservação. Nós temos o Conselho Municipal de Patrimônio mais antigo do Brasil, tem 27 anos, que é o CONDEPAC, né? E nesses 27 anos ele fez um trabalho muito bem feito, né? De pensar, né, a preservação do patrimônio e legislar sobre ele, né? Mas o que há de mais significativo mesmo é o mais complicado, né, que é você gerar, né, na população a cultura da preservação do patrimônio, né, o reconhecimento da importância, né, e a preservação permanente, porque na verdade o poder público ele tem uma perna muito curta, né, ele tem iniciativas e ele tem ações, mas não há como você ter um segurança em cada monumento da cidade, por exemplo. Não há como você ter vigilância e fiscalização em todos os edifícios tombados da cidade. Então, é necessário que a própria população reconheça a importância desse patrimônio histórico e colabore na sua preservação, né? E esse é o dado mais complicado, é gerar essa cultura, né? É um trabalho pedagógico, é educar a população no sentido da importância e da preservação do patrimônio. Eu acho que essa é a questão mais complicada que a gente tem. Então, assim, em termos de legislação, em termos de ações públicas, nós temos bastante, nós temos ações efetivas, né, para a preservação do patrimônio, mas isso só vai acontecer de fato, só vai chegar, né, ao seu fim, ao seu término, né, com a participação e a colaboração permanente da população. E, professora, durante a sua primeira fala, a senhora ressaltou aí que a cidade também precisa ter um plano aí para se seguir no futuro, né? E isso a gente também se engloba na questão da modernização. A cidade está crescendo, ela precisa de transformações. Mas existe aí uma fórmula para se equilibrar essa necessidade de crescimento, de mudar algumas questões da cidade e também preservando ao mesmo tempo aquilo que ela tem do passado, que remete a tudo que ela já viveu, como prédios, esse tipo de coisa? A gente tem instrumentos importantes, até instrumentos... A gente tem o plano diretor, né? Então, que é uma ideia do conhecimento da cidade como um todo, e a partir de você conhecer a cidade, né? Então, todos esses... onde existe comércio, onde tem a questão do patrimônio, onde é o centro histórico, enfim, você faz um planejamento estratégico e a partir disso você consegue atuar. Então, acho que as ações, né, são as ações públicas que conseguem desenvolver esse planejamento. Mas eu também vejo de uma maneira muito clara, né, eu tive uma experiência trabalhando fora do país, de uma questão que a gente tem um instrumento fundamental, que é o instrumento do inventário. Mas no inventário não entendido como uma catalogação, né? Entender que a partir do momento que você inventaria essa cidade em todos os sentidos, né? Então, pode fazer um inventário do patrimônio histórico que a gente tem, né? Que a gente tem até uma ação importantíssima do CONDEPAC, que é Campinas para Todos, né? Então, você tem folders de conhecimento da cidade. A gente também pode inventariar todas as escolas públicas de primeiro grau, todas as escolas públicas de segundo grau, todas as indústrias, enfim. Entender como é essa cidade e, a partir desse planejamento estratégico, através de uma equipe multidisciplinar, você consegue atuar na cidade. Então, é uma questão de planejamento. Mas esse planejamento vem do entendimento da cidade. E daí você consegue ter indicadores, consegue dar valores, juízos de valores em certas partes da cidade e a partir disso você consegue atuar de uma maneira coesa para essa cidade desenvolver com todas essas questões de preservação do patrimônio, de um desenvolvimento, porque ela necessita, como, né, foi falado, né, ela é um organismo vivo e ela é dinâmica, ela precisa dessa transformação, ela não pode parar no tempo, ficar congelada no tempo e não ter nenhum tipo de desenvolvimento. Inclusive a Catedral de Campinas é um dos símbolos da cidade e está passando agora por uma transformação. Veja na matéria de Rafaela Ribeiro.
As paredes descascadas remetem aos mais de 100 anos de história. A matriz nova, que posteriormente passou a ser chamada de Catedral Metropolitana de Campinas, começou a ser construída em 1807. Os trabalhos levaram 76 anos para serem concluídos. Considerado uma grande obra de arte, seu interior é trabalhado e detalhado no estilo barroco brasileiro, e vários artistas renomados ajudaram na construção do monumento. O que chama a atenção é justamente toda essa originalidade da madeira, né? De um trabalho fantástico, que hoje em dia não se faz mais isso, difícil, né? E isso chama a atenção de todo mundo. A igreja, de 4.000 metros quadrados de área construída por mão de obra escrava, reflete a trajetória do desenvolvimento do município de Campinas. Hoje, é considerada o maior edifício em taipa de pilão do mundo. Por aqui passam diariamente cerca de 3.000 pessoas em busca de um tempo de reflexão, oração e tranquilidade. E para manter vivo o templo, que representa a vida religiosa católica de Campinas, um restauro está sendo realizado. Os trabalhos de restauro aqui da Catedral começou aproximadamente em 98, 99, quando a Catedral apresentou uma série de problemas, tinha umas infiltrações graves no telhado, acabou comprometendo o forro, e à época foi montado então um convênio entre a Catedral e a PUC, no sentido da PUC, pela Faculdade de Arquitetura, entrar no circuito e ver o que poderia ser feito a respeito não se falava ainda em restauro da Catedral na época. Chegou-se à conclusão que o projeto era muito extenso e que o período que a gente tinha para desenvolver o projeto não seria capaz de abordar o edifício todo, então nos debruçamos sobre as questões emergenciais. A primeira fase do restauro teve início em 2000 e foi concluída em 2005. A etapa contemplou a troca do telhado para eliminar infiltrações e a recuperação do teto. Já na segunda fase, que está em andamento, as fachadas e as torres do edifício estão sendo trabalhadas. A ideia é deixar a catedral com o mesmo estilo que tinha no ano de 1923, com as paredes em 2 tons de amarelo. Hoje, um projeto que está orçado em 7 milhões, nós já conseguimos captar os recursos suficientes para entregar essa primeira fase que nós estamos entregando agora, e a partir de agora estamos atrás do resto do patrocínio para poder concluir as outras 3 fachadas e a cúpula. A preservação, no caso da catedral, ela é muito importante para Campinas porque é um símbolo da fé, é um símbolo da cidade. E quando se cuida bem do patrimônio, os cidadãos ficam mais felizes, eles ficam orgulhosos da cidade. O restauro, o terceiro que a igreja passa, faz parte de um projeto que pretende tornar a catedral um dos pontos turísticos de Campinas. O importante é preservar a arte, a arquitetura e a história que existem além desses degraus. Nós estamos tentando a duras penas, né, de preservar aquilo que é um patrimônio. Não é da Igreja Católica, é um patrimônio de toda a Campinas. Aí fica um apelo mais uma vez, né, que as pessoas que sensibilizam para isso, que nos ajudem para que a gente possa entregar isto um breve tempo para a nossa população aqui em Campinas e da região e do Brasil e também do mundo. Secretária, a gente viu aí na matéria que a catedral é um dos símbolos aí da cidade. E por que é importante para a população ter um monumento como esse, que é a catedral aqui da cidade, preservada, né? Que ela está passando por todo esse processo de restauro, inclusive. Olha, eu acho que a Ana aqui falou a palavra mágica, que é a sensação de pertencimento, né? Por meio de todos esses objetos, de todos esses equipamentos, todas esses móveis, o mobiliário urbano que a gente tem, né, que tem uma tradição, que tem uma história, né, que contam a história da cidade, né, você gera o envolvimento da população com a cidade, né, você gera o conhecimento da sua própria história, né, então isso faz parte da formação da identidade, né, da população e dessa sensação de pertencimento à cidade, sim, né, quer dizer, as coisas não surgiram agora, nós somos resultado de um processo histórico, né, e a cidade, ela reflete isso, ela demonstra isso, e ao mesmo tempo, ela demonstra suas transformações, né,
como já foi dito aqui, não é ideia de ninguém que a cidade fique congelada do jeito que ela é, né? Ela tem que se transformar, mas ela tem que se transformar de uma maneira orgânica, né? Aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente tem nos grandes centros urbanos, né? É que o crescimento foi desordenado. Toda grande cidade hoje, né, viveu um processo no século XX e a partir da Revolução Industrial, a gente tem um processo de concentração urbana, né, que foi feito desordenadamente, porque o foco naquele momento não era esse, né? Na Revolução o foco era o desenvolvimentismo mesmo industrial. Então, não havia uma preocupação com um desenvolvimento orgânico do centro, né? E a gente sofre os reflexos disso hoje, né? E Campinas não é exceção, como é uma grande cidade também, a cidade hoje tem quase 1.200.000 habitantes, né? Ela passou pelo mesmo processo, só que ela está vivendo hoje um estágio que outras cidades viveram em outros momentos, né? Então, por exemplo, São Paulo viveu isso já há mais de 50 anos, né? Essa transformação, né? E hoje o que acontece, que é interessante, é que esse conceito começa a se reverter. Esses conceitos demoram muito para se transformar. Não são processos de 1, 2 anos, são processos de 30, 40, 50 anos. Né? Mas há uma transformação no conceito. Hoje de uma maneira ou de outra, tanto o poder público quanto a população entendem esse processo da preservação de uma maneira muito mais natural do que se entendia no passado. E eu sinto que hoje a gente está entendendo melhor esse processo e reconhecendo melhor esse patrimônio que a gente tem, né, e se preocupando com ele. No Condepac, por exemplo, nós recebemos volta e meia reclamações ou denúncias da população, né, dizendo, olha, tal imóvel está abandonado, ele é tombado, está abandonado, está em péssimas condições, tome alguma providência. Aí nossos fiscais vão lá. É muito difícil, não é fácil, porque você tem que ver assim que há uma quantidade imensa de imóveis que não pertencem ao poder público, né? E os que pertencem, muitas vezes estão muito deteriorados, precisam de grandes intervenções. Mas eu acho que a grande importância é essa, né? É de você reconhecer isso como parte da sua história, como patrimônio que pertence a todos nós, né? Que é de todo cidadão, né? Ele não pertence ao Estado, né? Ele não pertence ao proprietário daquele imóvel. O valor simbólico dele pertence à população como um todo. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. A PUC Campinas abre as inscrições para o vestibular de inverno, de 5 de maio a 14 de junho, para os cursos de Administração, Direito, Jogos Digitais e Tecnologia da Informação. Provas dias 27 e 28 de junho. Vestibular de inverno da PUC Campinas. Inscreva-se! Estamos de volta com Ponto de Encontro, hoje falando sobre transformações urbanas. E no centro de Campinas o cenário está bem diferente. A Avenida Francisco Glicério está passando por obras. Veja na matéria de Vinícius Purgato. O barulho das obras na Francisco Glicério, uma das principais avenidas da área central de Campinas, sinaliza uma nova fase para a cidade e principalmente para quem circula nessa região. Durante pelo menos 1 ano e 2 meses, prazo estipulado para a conclusão das obras de revitalização, comerciantes, pedestres e motoristas terão de se acostumar a viver nessa situação. O que nós estamos encontrando aqui no momento, a dificuldade do comércio, porque o trânsito parou, os clientes não vêm e a gente está passando por esse aperto aí, né? Tá difícil para atravessar, perigoso também, né? Porque, olha, não tem uma faixa para você passar, tá vendo ali? Não tem faixa para você passar pedestre. A obra é bom, mas atrapalha um pouco durante o dia por causa que o fluxo de carro aqui nessa avenida é bem alto. Mas se for necessário, eu acho justo. O questionamento das pessoas vai de encontro com o planejamento da prefeitura. O objetivo, de acordo com o ente público, é melhorar o fluxo e a convivência no centro da cidade. O centro da cidade, o comércio do centro, ele atende de classe A a E, sem problema nenhum. E a população gosta de passear no centro. Se ele for um centro seguro, bonito, com certeza ele vai estar atraindo mais população para aquele espaço.
Apesar das críticas e das opiniões diferentes, o passado é a prova de que a Avenida Francisco Glicério faz parte da memória de muita gente, sendo um cartão postal da cidade. Se hoje o que se vê por aqui é muita terra e concreto, no futuro a visão promete ser bem diferente. Você tem ali um espaço de lazer, as pessoas vão poder conviver e trabalhar até mais tarde, porque realmente é uma outra vida, é uma outra visão, quer dizer, a cidade fica muito mais sociável. Para dar nova vida ao centro, a avenida passará por algumas mudanças, como a troca das tubulações de esgoto e do encanamento de água, o alargamento das calçadas, o recapeamento do asfalto, além da instalação de fiação subterrânea de luz e telefone. Por fim, uma nova iluminação de LED promete ampliar o lazer e a segurança no local. Nós temos também que recuperar o velho, mas introduzir nele as melhoras do moderno, sem perder a história. Esse está sendo o objetivo e vai ficar realmente uma avenida, uma calçada, uma iluminação diferenciada. E mesmo com impaciência e desconfiança, a população mantém viva a esperança de melhorias no centro da cidade. A gente já está aqui esse tempo todo, né, 9 anos, e agora, pelas promessas, a gente espera um saldo melhor, né, um futuro melhor, né, Campinas vai ficar mais bonita, a nossa Glicério aqui é um cartão de visita da cidade, entendeu? Nós estamos sofrendo um pouco, mas vamos esperar uma melhora daqui uns dias. Secretário, a gente viu aí que tem reclamações, mas também ao mesmo tempo tem uma grande esperança aí de que o centro possa ser, entre aspas, aí, o coração da cidade. Essa transformação com que o centro passa, ela pode ajudar naquilo que a gente vem discutindo, de criar uma consciência coletiva maior da população para que ela sinta mais desejo em conservar o patrimônio da cidade? Com certeza. Eu acho que isso faz parte do processo que nós estávamos falando no outro bloco, né? Que é, você tem um tipo de crescimento no centro, não só em Campinas, como eu falei, nas grandes cidades todas, né? Em que houve um afastamento da população do centro. Você deixou de ter moradores no centro. Tem ainda, né? Mas assim, diminuiu muito. O centro virou um espaço de trabalho, né? E o que acontece quando você ocupa dessa maneira? Primeiro, é uma ocupação desordenada, né? Não foi planejada. Então não houve uma preocupação de um pensamento arquitetônico urbanístico de conjunto para esse crescimento, né? Então ele cresce de uma maneira desordenada e ele cresce no sentido de ser ocupado durante o dia para o trabalho, para o comércio, né? As pessoas passam pelo centro, grande parte da população passa diariamente pelo centro, mas não fica lá, né? Então o que acaba acontecendo? O centro à noite fecha, né? E ao fechar, né, a população se retira dele, né? E aí ele se torna um local perigoso, né? Porque ele acaba sendo ocupado por outra camada da população. Mas o grande objetivo é trazer as pessoas de novo para o centro, né? É ter moradores ali, é ter ocupação noturna, é ter ocupação permanente da população. Aí nós vamos ter um centro bonito, confortável, seguro, bem cuidado, né? Professora, durante todo o programa a gente falou bastante, inclusive, da questão de preservar, tornar o local mais bonito e tal, mas acontece aí uma confusão muitas vezes que a gente não sabe o que é preservar, o que é restaurar, o que é tombar um patrimônio histórico. Como que isso se diferencia? Então, acho que é importante a gente explicar para a população, né, e, enfim, a sociedade civil em geral, o que é o campo disciplinar do restauro, né? O que é essa palavra restauro que todo mundo fala, qual que é a diferença entre restauro, preservação e tombamento. É diferente entender que preservação é tombamento. Não necessariamente um bem tombado, ele vai ser preservado. Então a gente também tem problemas de políticas de preservação, em todo o Brasil, né, de incentivar o proprietário, por exemplo, a querer que esse bem seja tombado. E não necessariamente um bem que não seja tombado, ele vai ser preservado. Então, existe os proprietários, por exemplo, eles morrem de medo que o bem seja tombado. Mas tem que entender que o proprietário de um bem tombado, ele não perde o poder de propriedade do bem. Ele pode alugar, ele pode vender, ele pode restaurar, ele pode intervir, né?
Eu faço uma comparação à questão de um cidadão normal que tem a sua casa e ele precisa manter a sua casa, ele precisa preservar a sua casa. Não que essa casa tenha atribuições de valores nela, mas ele vai manter. Então, se ele vai pintar a casa, se ele vai reformar a casa, teoricamente, ele necessita pedir um aval na prefeitura dessa aprovação desse projeto. O proprietário que tem um bem tombado, ele vai precisar também pedir, né? Ele vai, é uma questão de cidadania, essa questão de preservação, de manter esse bem, essa sua propriedade, mas ele vai entrar no órgão que esse bem está registrado, que esse bem está tombado, se a gente falar nos termos brasileiros, no resto do mundo a gente chama de salvaguarda do bem. Então ele vai ter que entrar. Claro que tem algumas premissas, porque é um bem tombado, onde tem valores intrínsecos dentro daquele determinada propriedade. Existe alguns incentivos que tem, né? Em algumas cidades tem isenção de IPTU, eles dão incentivo a alguns desses proprietários de ter esses bens tombados. Mas a gente precisa desmistificar essa ideia que tombamento é congelamento, que tombamento o proprietário que tem esse bem não vai poder fazer nada e ele vai perder esse poder. Não vai perder poder de nada. É uma questão que esse bem está registrado no livro do tombo, por isso que ele é tombado, e ele tem um valor simbólico, um valor histórico, valor artístico, arqueológico, arquitetônico, urbano para a cidade. Então a gente precisa um pouco desmistificar isso, de entender que não é um bicho de 7 cabeças a questão do tombamento. Professora Ana Paula, secretária, obrigada pela presença hoje aqui no estúdio com a gente. Obrigada. Essa produção e outros programas da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.